Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição deste dia 13 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma para a edição do programa de hoje. Temos três temas, mas vamos lá aqui ao primeiro, porque saíram dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a pobreza no país. Se Portugal tem a taxa mais baixa de pobreza de sempre, o Alentejo tem uma situação diferente. Subiu em relação ao ano anterior. Entre 2023 e 2024, a diminuição da pobreza foi extensível a todos os grupos etários no território nacional, mas no Alentejo, o Alentejo foi ultrapassado pelos Açores nesta luta ao contrário. Miguel Louro, bem-vindo. É uma sina crónica a pobreza no Alentejo. O que é que diz sobre isto? Boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Luís. Hoje o Luís escolheu uns temas, todos próprios para serem comentados por um economista. Está-me enganado. Está-me enganado. O primeiro tema, a pobreza. Filipe, isto foi já uma grande canelada. Uma grande canelada. Foi já uma grande Primeiro canelada. tema, Quero é que o Benfica ganhe amanhã. O primeiro tema é a pobreza. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo um como eu, pode comentar alguma coisa sobre a pobreza, mas o que o Luís pede tem a ver com estatísticas, números, índices. São coisas que essencialmente eu não sei. são números que referem o número de pessoas ou a percentagem de pessoas que têm situações frágeis, neste caso. 17,9% da população do Alentejo está numa situação eu não sei assim. muito definir. Sinceramente, o que eu acho é que eu definir a pobreza. Quando nós nascemos, tanto eu como o Filipe, havia pobreza. Muita. Havia pobreza. Havia pessoas que queriam trabalhar e não tinham trabalho. Havia pessoas que queriam estudar e não tinham como. Queriam comer e não tinham como. Queriam se vestir e não tinham como. Queriam ter uma habitação e não tinham como. E isso era pobreza. Extrema. Não sei se era extrema. Mas havia... Pobreza extrema há noutros sítios do planeta ainda muito mais quando a gente nasceu, acentuadamente. havia pobres mesmo, pobres, a baterem às portas a pedir por um bocadinho de pão. Isso é o que eu estou a dizer. Isso é o que eu estou a dizer. Eu morei no Barreiro. O meu pai tinha lá um cargo importante. E tínhamos todos os dias de manhã, saíamos para a escola e tínhamos 20, 30, 40, 50 pessoas em bicha à porta de casa. E nós não éramos nenhuma instituição, éramos uma casa de família. Mas o meu pai quase que representava uma instituição. Não, mas isso é pobreza. E havia pobreza. É isso que eu estou a dizer, havia pobreza. Nos tempos de hoje, com todas as instituições, com tudo aquilo que se conseguiu fazer em termos de Serviço Nacional de Saúde, escola pública, habitação, apesar de tudo, havendo pouca, mas alguma, etc, 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 etc. Vamos juntar aqui uma data de coisas. Falar da mesma pobreza eu já não consigo relacionar uma coisa com outra. Acho que estamos a uma distância enorme. Agora, se a pessoa quiser trabalhar, há trabalho. Se a pessoa tiver problemas de saúde, há onde ir. Se tiver problemas de habitação, também há onde ir. As coisas são completamente diferentes. Claro que os mais desfavorecidos vão sempre dizer que são pobres. Mas há uma pobreza que não é bem aquela que a gente conheceu no nosso tempo de miúdos. Hoje há uma pobreza que tem a ver com gente não adaptada, com gente que não se consegue integrar socialmente em todas estas coisas que falei e que ajudam as pessoas a mesmo estando na pobreza, a resolverem a vida sem coisas muito drásticas, não é? Ter fome. O que é isso ter fome? A fome é uma coisa muito séria, não é? Mas, portanto, hoje continua a haver gente humilde, mas que não é pobre.
Continua a haver gente que vive como pobre, mas que não é pobre. Eu, sinceramente, eu não sei definir o que é pobreza. Quando você disse que há 18% de pobres no Alentejo, ou que o Alentejo é uma região de pobres, eu não aceito isso. Porque eu vivo no Alentejo e sei que há possibilidades para todas as pessoas não terem aquela pobreza que eu falo. Pode haver outra, mas é relativa. Está a perceber? Agora, há pessoas que não querem fazer nada por si próprias, ou que não são capazes de fazer nada por si próprias, ou que mesmo havendo gente que os queira ajudar, ou instituições que os queiram ajudar, elas querem manter-se ali naquela coisa. Mas isso não é ser pobre, isso não é pobreza, isso é outra coisa. É miséria no sentido de ser miserável de cabeça. Há gente que nunca vai sair daí, por mais que lhe deem, por mais que lhe promovam, por mais que eles nunca vão sair daí. Portanto, eu acho que não consigo perceber esses números que você fala. Uhum. E acho que para quem quiser, há recursos suficientes para não falarmos da pobreza dessa forma. Filipe Palma, que análise faz estes dados que foram apresentados, são relativos a 2024, em que houve a subida desta percentagem? O Miguel fez aqui uma descrição da pobreza, muito qualitativa, vamos usar aqui este termo, mas há estes aspectos que são mensuráveis e que revelam, porque há um nível que é calculado, portanto é um padrão, e o Alentejo está no ponto mais alto do território nacional agora. Os Açores, que tinham um valor muito elevado, caíram drasticamente. Mas vamos lá ver. Boa tarde, Miguel, Luís e os que nos ouvem. Vamos lá ver. Começando por aquilo que o Miguel disse, não é difícil, recuando aos meus e dele tempos de infância, não é difícil lembrar e subscrever o que ele disse. Isso eram tempos de pobreza extrema, em que até, pegando também nas palavras dele, até quem queria trabalhar não tinha emprego. Não tinha trabalho. Não é emprego, não tinha trabalho. Eu ainda me lembro, com 10 anos dá para lembrar, já tinha feito a primária, na Vidigueira, na Cascata, se juntarem ali homens à espera que houvesse alguém que os ia pescar para a jorna naquele dia. Ainda hoje já disse. Portanto, ou seja, pessoas estavam disponíveis para trabalhar à espera que pudessem ter trabalho. Para levar algum sustento para casa. Ou até para poderem comprar um cigarro avulso ou beber um copo de vinho na taberna, que também... As coisas mudaram. E aquilo que se fala deste indicador de pobreza são... E aqui também o Miguel deu-lhe um toque, mas depois não aprofundou. Isto são a visão das OCDEs e da Europa, do mundo ocidental, que faz estatísticas e que não está a ver o Sudão do Sul ou onde se morre à fome, não é isso? Sim, o nível de pobreza é um cálculo... Isto é um cálculo ocidental. É um cálculo ocidental, em que se diz assim, quem não tem rendimentos, seja por transferências sociais, seja por reformas, seja o que for, quem não tem rendimentos de X para cima, portanto, o X, imaginemos... Neste caso é 60% do rendimento da mediana, ou seja, metade das pessoas que vivem no país, 60% do que ganha metade do país. À volta de 7 mil euros é o valor em Portugal.
esse valor de pobreza. São Quem ganha 600 7.000 euros mês. Sim, 600 Mais ou euros menos. mês, sim. Exatamente. É isso. Portanto, isto, como continuo a falar do que disse o Miguel, estamos a falar de um indicador em que quem tiver menos de 600 euros por mês está no limiar da pobreza ou no indicador da pobreza, não sei o quê. E isso não quer dizer que a pessoa seja pobre. Com o indicador diz que está no limiar da pobreza. A pessoa é evidente que não é rica, que não vive bem, mas na nossa província, no Val do Sousa ou no Val do Ave, etc., onde as pessoas cultivam uma couve. Não, eu não estou a defender o miserabilismo. Estou a dizer é que não se compara aquilo que é o Darfur ou a Etiópia ou coisa com estes limiares europeus. É evidente que eu gostaria que houvesse mais gente fora dos 600 euros para baixo. Mas então têm que fazer as contas de outra maneira. Mas está a perceber? É evidente. Mas, agora, porquê é que mais? É um número que o Luís não disse, mas o Luís conhece-o. Deste limiar dos 600 euros redondos. Que isto, se fosse só contar ou com o trabalho ou com as reformas, etc., se não contasse com os apoios sociais, as transferências do Estado, as transferências sociais, estávamos a falar de um país em que esse limiar estava em 40% da população. Portanto, sem a almofada que lhe dá as transferências sociais. E isso é importante aqui referir porque Deve ser um número que se calhar mais pode preocupar um economista, ou não? Para mim sim, porque, vamos lá ver, e não só, e um cidadão, 40% da população ao nível do mundo ocidental, sem as transferências sociais, abaixo do limiar de pobreza definido como 600 euros, 40%, é evidente que o país empobrecia todo e as convulsões sociais podiam acontecer com alguma gravidade. E, portanto, era esse salientar que eu gostava aqui de dizer. Agora, porquê é que o Alentejo aparece nestes números? Na minha opinião. Ponto 1. O risco das médias é sempre enorme. A história que se conta sempre. Eu e o Miguel comemos meio frango cada um. Tínhamos um frango que foi meio para cada um, mas é mentira, porque ele não comeu nada e é que eu comi todo. Portanto, o risco das estatísticas e das médias é complicado. E o Alentejo está a sofrer disso, não só nisto, mas está a sofrer disso. Aqui não há ninguém já para comer um frango inteiro. Não. Está a sofrer disso por causa de Sines. Não. Eu vou-lhe dizer porque é que está a sofrer. Sines está a exponenciar o PIB alentejano de tal maneira que, e isso não quer dizer que o resto do território, tirando o microcisme, Sines, o resto do território esteja com estes números. É a história das estatísticas, das médias. Está de tal maneira a exponenciar Sines, o PIB alentejano, que nós, no quadro comunitário seguinte, o que vem aí é de 30 para a frente, o Alentejo está em risco, por causa disso, se não atuarmos em termos de negociações com Bruxelas, de sair de região de convergência. Ou seja, acharem que a gente somos ricos. Exatamente. Perde fundos comunitários, passa a ser tratado como o Algarve. Perde volume de fundos comunitários e, principalmente, perde percentagem de apoio. Também, ou seja, projetos a 85% passam para 50%. Pensando que essa riqueza não chega à população, mas estamos a falar de pobres, é a população. Só acabar. Então, para onde é que vai o dinheiro? Não, nós não estamos
nós não estamos a produzir no Alentejo aquilo que Se o PIB está a aumentar que é necessário. Não, há duas razões. Uma é o envelhecimento da população. As reformas continuam baixas, porque a população é idosa e há muita gente que tem uma fraca vida contributiva, o que faz, pronto. Portanto, o envelhecimento da população. A outra, e isto aproveito para dizer, já que ontem houve aquilo a que chamam as eleições, que a gente já aqui discutiu, e portanto as eleições para a CCDR, as ditas, entre aspas, eleições para a CCDR, no noticiário da Diana. No país inteiro houve Já essas... vencedor. Então só havia um candidato. Mas era o que você dizia, não? Era. O que eu dizia que não votava. É o Pinheiro. Sim. O Pinheiro é que é o presidente. O que eu dizia que não votava. Pinheiro, Campo Maior, Sim, PS. PS. A questão passa, é obrigatório, ainda por cima, no dia a seguir este programa, e face a este tema, é obrigatório que a entidade que tem essas competências no Alentejo, CCDR tem as características de gestão dos fundos comunitários, de planeamento, de agricultura, educação, saúde, aquilo que ele disse, que acabou de dizer, ele disse, educação, saúde, tudo, o Miguel disse isso tudo. Tem essas competências todas, então é obrigatório, desde já, e ainda mais o risco de sines que acabei de dizer, é, desde já, estes novos dirigentes das CCDRs olharem para o nosso território, perceber os números, não é fazer o diagnóstico só, não. É pensar a 15 anos, 20 anos, pelo menos, que estratégia regional é que queremos todos para, sem fundos comunitários, não termos estas percentagens de indicador de pobreza. Eu ia fazer esse desafio aqui um bocadinho ao Miguel, ver se ele consegue fazer esse exercício de imaginação, qual pode ser esse caminho, até tendo este número que o Filipe falou, dos tais 40%, se não existissem transferências sociais, ou seja, a população ter um nível de pobreza tão elevado. Assim, pronto. Eu e o Filipe somos os dois do Benfica. E quem nos ouvir, ao princípio quem nos ouvia dizia que a gente éramos inimigos. Depois a seguir começaram a dizer que a gente não simpatizávamos com o outro, principalmente eu era muito agressivo com ele. Isso é o seu estilo. Hã? Isso da agressividade é o seu estilo. É o meu estilo. Sim, Pronto. eu nunca levei isso a mal, senão não, era o que faltava. Pronto. Eu até simpatizo consigo. E acho que você também simpatiza comigo. As garreias é outra coisa. Você não está bem a imaginar o almoço, agora onde eu estive a almoçar. Hoje. E às tantas na sala está só a mesa onde eu estou e está ali a 5 metros uma mesa. Cá em cima ou lá em baixo? Na sala de cima. Na sala de cima. Pronto. E está um casal. Eu não sei quem é o casal, não sei. Olho para o casal e acho que é um homem e uma mulher, ambos de 60 e tal, 70 anos, da minha idade. A sua foi o que eu achei. Eram 6 ou 7. Foi o que eu achei. Mas o seu grupo eram 6 ou 7. Sim, nós éramos 7. E eles estavam ali os dois. E já tinha a sala toda vazia e só estavam eles ali os dois. E vocês? E nós. E às tantas ele levanta-se para lhe dar um beijo a ela. Por cima da mesa. Isso é um gesto Mas como bonito, não era fácil, ela levantou-se também. E então tiveram os dois, um casal de 60 e tal anos, mas a beijarem-se a cinema. Mais nada. A cinema. Com vontade. E eu começo a bater palmas. Palmas, bater! Até que eles olharam para mim e era um português e uma espanhola. E eles ficaram completamente sensibilizados. Primeiro porque estavam enamorados. A namorar.
Estavam a namorar. Segundo em público. Porque pode-se namorar com a nossa idade. Sim, claro, mas... Isso de haver idade para namorar é outra mentira. Pronto. É mito urbano. Exatamente. E depois tivemos a... É claro que aquilo deu logo em intimidade, não é? Eu bater palmas, ela olhou, toda contente, toda com o cabelo todo despenteado, toda coisa. E depois aquilo deu conversa. Então quem é que era a espanhola? Era ela ou ele? Ele era socialista e ela era do Vox. Politicamente. Ok. Portanto, não é o nosso caso, não é? A gente não nos vamos beijar. Mas não. Mas é assim uma coisa. Sim, é? eu em Espanha provavelmente É seria assim uma coisa. PSOE, Mas ela... e você se calhar Ela às tantas dizia assim, mas isto em Espanha não podia acontecer. Não podia acontecer. E eu digo assim, olha que eu sou espanhol também. E ela... Ou seja, a gente podermos falar uns com os outros, até mesmo sem nos conhecermos, e até nos metermos no meio de uma cena de amor, de afetos. É muito bonito. De afetos. É muito bonito. E, portanto, voltando aos 40%, porque eu acho que estas cenas não acontecem nem sequer com 40%, são raras, infelizmente. É assim. As coisas vistas por si são sempre resolvidas com os apoios sociais. Ou seja, não há tantos pobres porque temos os apoios sociais. E eu, como me imaginará, não é o meu discurso. Eu acho uma vergonha até... Eu sei que não é. Eu acho uma vergonha até um Estado cobrar impostos a pessoas que estão quase ou até dentro dessas que recebem os apoios sociais. Quer dizer, o que é que eu quero dizer mais fácil? Cobra-se impostos a pobres. E os pobres não deviam pagar impostos. Ponto. Ou seja, quando a gente tem regras nacionais ou europeias... Mas isso eu estou de acordo. O IRS devia ter outro tipo de... Está a ver? Quando a gente temos regras nacionais ou europeias de cobrar impostos a pessoas que andam perto dos tais limiares de pobreza, é uma vergonha. Mas isso quem tem que pagar impostos são os que têm que pagar impostos. Mas é um limiar muito acima deste que estamos a falar. E o que é que a gente sabe como patrões? Eu sou patrão, tenho 10 ou 12 empregados. Não é? A gente quer-lhes pagar mais qualquer coisa. E o Estado leva 50% mas são fixos, do dinheiro. 10 ou 12 fixos ou, sim, 10 ou 12 6 fixos. ou 7 fixos e 5... Não. 10, eu não tenho disso. Na minha casa não há disso. Perguntei. Mas perguntou, mas não devia ter perguntado. Não. Então não pode ter... Não, a minha casa é uma pessoa... Como é que se diz? Por campanha também? Não sei o que isso é. Isso é tudo embrulhadas para arranjar conflitos entre empregados e patrões. Então só tem casa. Fixos? Só. Ou seja, permanentes? Permanentes, sim. Oi. É claro, de vez em quando tenho uns desgostos, não é? Mas porquê? Porque as leis estão feitas para os conflitos. Ainda são 10 ou 12. Sim, são para aí 12. Ainda é gente. Pronto, é. Gente. Sim. Mas, e querendo pagar mais, à cabeça, mas estou a falar de 1.100 ou 1.200 euros. Que é o que eles levam para casa. Tem que descontar para a parte das finanças e da segurança. É uma brutalidade. E da segurança social. É uma brutalidade. E eu acho que perto da pobreza ninguém deveria pagar impostos. Há que deixar mais dinheiro na mão das pessoas. Até para o consumo evoluir. Até porquê? Porque o Estado depois arrecada muito dinheiro, como estão agora a gabarem-se. Já o Costa se gabou, que arrecadava muito dinheiro, e este agora ainda está mais vaidoso. Quer dizer, parece que é feliz. Quer dizer, pusemos lá o tio Patinhas. Pusemos o tio Patinhas como Ministro das Finanças. E o homem só está contente quando vê o saco a deitar moedas para fora. Deixa o dinheiro na bolsa das pessoas. É preciso arrecadar para poder fazer escolas, hospitais. Mas é preciso... Ok, eu não sou contra isso, mas é preciso saber com quem é que paga isso. Certo.
Está a perceber? Eu estou a perceber. Então, o Miguel defende- Eu não preciso. Quer dizer, às tantas pessoas dizem, mas você diz que é de extrema direita, você afinal mas é de extrema esquerda. Não. Desculpa lá. Há valores que são universais. Eu percebi o que disse. Exatamente. Há valores que são universais. Exatamente. Portanto, portanto, quando se fala de pobreza, deixem as pessoas ficarem com mais dinheiro. O Estado arrecada menos, então o que é que deve fazer? Emagreça. É que o Estado gasta muito mal o dinheiro que arrecada. Gasta algum dinheiro bem gasto, porque até é necessário, até é indispensável, mas também há um desperdício muito grande. E não há moral nenhuma. Não há moral nenhuma para quem dirige que se candidatar a si próprio a ganhar 30 vezes mais que o pobre. Miguel. Está a dizer, há uma loucura. E nesse arrecadar, ninguém fala nisso. Nem você, nem eu, nem o Luís. Ninguém fala nisso. Que é a brutalidade, o preço dos combustíveis, que tem que ver com a economia, não é só com a nossa... Para o povo normal e para a pessoa que não é empresária, mas também para as empresas. Os impostos... O preço da energia. Os impostos sobre os produtos petrolíferos são mais de 50% do custo. Sim, é uma A vergonha. gente está a pagar o que paga por causa dos impostos que incidem sobre os produtos petrolíferos. Sabia disso, Luís? Não sim, sabia? sim, claro. Pois. E a gente fala pouco nisso muitas vezes. Eu até tenho uma frase minha que, na brincadeira com os meus amigos, é assim, a gente morre todos na bomba da gasolina. Não vale a pena estarmos a pensar de mais dinheiro assim ou mais dinheiro assado. Morre tudo para a bomba da gasolina. Porque leva tudo. A energia leva tudo. E eles não estão nada preocupados em tirar as pessoas da pobreza, tendo eles que serem mais eficientes como gestores, tendo eles que como gestores públicos também se sacrificarem um bocadinho em prol dos outros que são o povo que eles governam. É que eles acham-se uma casta à parte. Está a perceber? Eu não estou a dizer que um gestor deva ser mal pago. Não pode. Mas tem que ser pago na proporção do país que governa. Eu não posso ter ordenados portugueses superiores a ordenados americanos para a mesma função. Porque nós não temos... Mas isso não tem. Tenho. Ai, não que não tenho. No Banco de Portugal não tenho. Pois não que não tenho. Tem. Está escrito em todo lado. O presidente da Fed americana ganha muito Não mais. ganha nada. Ganha muito menos que o presidente do Banco de Portugal. Isso está mais que escrutinado. Portanto... O Trump ganha menos que o Trump Marcelo. não precisa ganhar. Faz os negócios a partir O Trump da não casa, precisa ganhar. A partir de Bar-a-Lago faz os negócios. Não precisa. É rico. Já está rico. Não precisa de ganhar. Não é isso bem que se a gente vê. Mas não vá para o Trump, Miguel, o Trump é a salvação sua e o minha. Miguel diz que a coleta dos impostos ou diminuir essa coleta pode ajudar a que se diminua a pobreza. Porque fará com que as pessoas tenham mais dinheiro na mão e possam gerir as coisas da sua forma. Filipe, acha que isso passa por aí ou por uma intervenção do Estado que redesenhe a economia? Intervenção do Estado que possa redesenhar a economia sem ser estatizar a economia. Atenção, a gente está não queremos a estatização da economia. Atenção. O nosso plano. Isso é o que ele às vezes diz, que eu penso e não penso. Atenção. Você está a melhorar. Mas é evidente, vamos lá ver, é evidente que a política fiscal pode ter um efeito benéfico a esse nível, e essa política fiscal, nomeadamente a que tem que ver com os impostos sobre o trabalho, é evidente que essa política fiscal pode fazer política social, porque se a partir de 1000 e qualquer coisa de ordenado de base a política fiscal definir que em termos líquidos a levar para casa não tem que ser carregado ainda com a parte de imposto, é evidente que esses... Vamos lá ver. Quando a gente fala, faz de conta, é 1000 euros.
a levar para a nossa casa, a pessoa a levar para a nossa casa. Custa a empresa 1.600. Não. Se a pessoa levar 1.100, esses 100 euros faz diferença. Eleva-lhe o patamar e mexe de outra maneira com a família dessa pessoa. Mas esses 100 euros. É evidente. Esses 100 euros faz. Sem qualquer, Desses 100 euros, sem o qualquer Estado... arrogância. Ouça. Não é o meu caso nem do Miguel, dos ditos 100 euros fazerem essa diferença. Mas a maior parte das pessoas que vivem do trabalho, esses 100 euros, fruto da política fiscal, olhar para a situação deles, é evidente que faz diferença. Tem Sim. que fazer. Mas é que essa diferença, se passar de 1.000 para 1.100, é que não é para 1.000 para 1.100. É que se quiser aumentar 100, o empregado só leva, se calhar, 1.060. Certo. 40 são para o Estado. Por isso é que eu E estou depois, a dizer, o e Estado, mesmo assim, mas o Estado aí é que tinha que intervir na o política Estado para prescindir desse. Claro. Foi. Mas é que o Estado não só vai buscar os 40, como ainda sobe o trabalhador de escalão e passa a pagar uma taxa superior. Não sei com outros valores pagar. É isto, de certeza. Pode pagar. Está a perceber? Isso depende dos escalões. Dos escalões, ou seja, o que não, ao fim e ao cabo estamos de acordo e estamos a dizer o escalão, quando eles dizem que vão dar subsídios ou benesses ou ajudas para a construção de habitação até 400 mil euros, dá-me vontade de rir. Assim já estamos até a entrar no segundo tema, mas é tempo disso, é tempo disso. É tempo disso. Das medidas para a habitação e como o Miguel está aí. Mas qual é quer dizer, quem tem problemas de habitação e não tem habitação, fala-se logo até 400 mil euros. Ou eu estou completamente desfasado, ou eles não estão a falar para os pobres, eles estão a falar para a classe média alta. E eles tinham que se preocupar mais na classe média baixa e mesmo nos pobres, do que na classe média alta. Eles só falam na classe média alta. Eu concordo consigo e acrescento aí, já que está no tema, acrescento aí quando dizem que rendas, alugueres até 2.300 euros é renda moderada. Pronto, corresponde a estes 500 mil que ele disse. Está tudo maluco. Eu estou de acordo com esses números. Não estou de acordo, pois é como eles tratam os pobres. Está a perceber? Não é só os pobres, não, é a classe média baixa, que você disse. Pronto, ok. Meta isso também, se quiser, que eu estou de acordo também. Ou seja, a gente, para tirar essa gente daí, tem que prescindir de muita coisa. É simples. Ora, quando a gente não quer prescindir de nada, então, é por isso é que eu não concordo com a tal importância da prestação social. A gente temos que nos saber valer a nós próprios. Temos que nos saber valer da nossa inteligência e da nossa capacidade de trabalho. E depois temos que não ter um verdugo em cima o dia inteiro. O verdugo, aquilo é esse o Estado. O verdugo é o Estado. Eu percebi. Como é evidente. O Luís também percebeu. Então, a gente tem um verdugo o dia inteiro a olhar, tenho que ir buscar algum àquele. Tenho que ir roubar algum àquele. O dia inteiro, todos os dias do ano. Tudo. E por conta. Ainda paga. Por conta. O empresário... Ou seja, o Estado não pode ver... O empresário paga por conta, O Estado não pode ver sequer uma microempresa capitalizada ou a tentar capitalizar-se. Espera aí que tem que ir buscar algum aqui. Tem que ir buscar o dinheiro a todas as pessoas. Portanto, a partir daí, a gente estamos a semear a pobreza. Os pobres já os temos. Depois a seguir, tornamos a classe média pobre. Depois a seguir, mesmo a classe empresarial média pobre, passa tudo a pobres. Quem é que fica? Ficam os supermercados, as gasolineiras. Arranja aí mais 3 ou 4 negócios para juntar a estes. E depois os escritórios dos governantes. Na porta de trás, advogados, com a nora e a genra a tomar conta. A nora e a genra. Isto é um modelo que tem que acabar. A nora e a genra.
É um termo muito, É um que se ouve muito no modelo que tem que Alentejo, acabar. sem dúvida. Oh, É um modelo Miguel, para pobres, Filipe, que produz pobres. mas o Miguel fala na tal necessidade de reduzir impostos e isso é proposto pelo Governo no pacote de habitação. Há algumas propostas, nomeadamente para... Eu sei, pode é não chegar. Esta política fiscal pode não ser a mais adequada, mas algum efeito terá. Isso eu não posso dizer Conta que que não. isso possa Não, ajudar acho que, sinceramente, a tornar mais fácil o acesso à habitação, o pagamento da habitação. Vamos lá ver. Os preços sobem há não sei quantos anos. Os preços da habitação. Não se percebe porquê, mas sobem. Os impostos. Aliás, repare numa coisa. Portugal é o país com o segundo preço de habitação mais caro da União Europeia. O primeiro é a Hungria. Ou seja, curiosamente, países do patamar de baixo da União Europeia são onde a habitação é mais cara. Hungria e Portugal. Vem aí nos números. Depois, o mercado de arrendamento, eu já aqui interrompi, que além de não funcionar, o Governo considera que pode haver apoios para renda moderada até 2.300 euros. Quer dizer, a gente aqui acabou de falar no tema anterior que a maior parte dos portugueses, se levar para casa 1.000 euros, 1.000 e poucos euros, é bom. É bom, quer dizer, é o que levam. Sim. Em limpos, não interessa agora o resto. Sobrevivem por cá, pleno emprego, marido e mulher. Exatamente. E às vezes até filhos. Então, já em idade de trabalhar e juntam um Miguel, orçamento familiar. Mas, Miguel, esse orçamento familiar de dois ainda sem os filhos, como é que pagam uma renda de 2.000 euros? Sim, não pode ser, é mentira. Mas é evidente que é mentira. Isto é conversa deles, para eles, para os bancos deles, para os escritórios deles e... Portanto, o que eu acho é que devia haver, e não há, um levantamento rigoroso das casas de volutas, nomeadamente nas grandes cidades, que acho que o problema é muito forte em algumas grandes e médias cidades, das casas de volutas, porque as casas de volutas podia eventualmente haver uma política, não é estatizar, ou seja, tirar as casas às pessoas, mas é haver ali um contrato qualquer que pusesse essas casas no mercado. Depois, é evidente com a crise da construção civil que existe e de mão de obra, mas o que é facto é que a oferta de casas para a habitação tem que aumentar. Não há oferta de casas para a habitação. E, nomeadamente, a oferta de casas para a habitação a preços minimamente controlados. Não é? O exemplo que o Miguel diz, que é evidente que esta política das casas dos 500 e do 1 milhão de euros é para captar o investidor estrangeiro. O problema de Portugal não é captar o investidor estrangeiro, é resolver o problema da habitação pós que cá vivem e trabalham. Depois, há uma medida, curiosamente, no meio destas de política fiscal que o governo, da diminuição do IMI, do apoio ao jovem que compra, da garantia do Estado, etc. O Imposto Municipal de Há Transações, uma medida que por IMT. acaso é uma medida proposta pelo PS com a qual eu concordo, e não é sinceramente por ser do PS, mas acho que a medida está bem vista, que é, vamos lá ver, há muita gente, o Luís não sei, mas o Miguel seguramente sim, eu já o disse aqui, sim, portanto há muita gente que tem segunda habitação. Se essa segunda habitação, principalmente em zonas de pressão urbanística, se essa segunda habitação
for vendida, é evidente que ao preço que as compramos e ao preço que as coisas estão agora, você tem mais-valias. E essas mais-valias fazem com que nós pensemos às vezes em não fazer um negócio. Ou seja, se eu vou vender, tenho 100 mil euros a chamar de lucro. De lucro, sim. E 50 mil entregue diretamente ao Estado, se calhar penso 2 vezes. Bom, se for para o comprador ser de habitação permanente, há isenção de mais-valias. Eu não acho que esta medida pode não estar mal vista. Não está mal vista, mas nasce... Esta medida está neste pacote proposto. Sim, só que proposto pelo PS. Sim. Para discutir. Essa medida só se justifica porque existe a Não medida parece anterior, mal. a medida anterior que é altamente danosa. Estás a ver? É que você, como um bom socialista, faz umas medidas socialistas e depois a seguir faz uma medida meio socialista, meio capitalista, falemos assim de uma maneira Mas simples, isto não está para mal visto. atenuar a primeira medida que Mas- era só socialista. Mas isto que eu acabei de dizer não está mal visto. Pá. Epá, acabe com a primeira medida. O que é que eu tenho de pagar mais-valia? É que estes gajos só pensam em cobrar. Eu poupei uma vida inteira para comprar a minha casa. Hã? É minha ou não é minha? Porque é que ela há de ser do Estado? O Estado me herdeu. Então eu comprei a minha casa há 50 anos e agora vou vendê-la, ou por outra, depois de 79, que ela é para aí de 79, não, de 89. 89. 89, não é? E agora vou ter que dar... É de 89, é? É, de isso 89. mesmo. E Para trás é não cavaco, paga. é cavaco e é os cavacos todos que este país tem tido desde o 25 de Abril para cá. É só cavacos. Mas repare que isto não Ou é... seja, ladrões. O que eu acabei de dizer não é alargado, é onde há pressão urbanística e o comprador ser para a habitação própria permanente. Sim, já Não está mal visto. está bem Eu acho- visto, Tá. mas não tem que existir sequer. Está bem visto. Nem tem que existir sequer. Eu vendo a casa, o dinheiro é meu, ponto final. Eu herdei, aquilo é meu, o meu pai já pagou impostos sobre aquilo. Epá, esta gente só pensa em cobrar. Isso tem que acabar. Isso destrói. A gente paga IMI todos os anos. Sei lá o que é que paga. Então Paga não o que eles paga. querem cobrar. Desde que seja seu, paga IMI. Senhor, tudo paga. Tudo paga. O Estado é monstro. Nos impostos. Em tudo. Eu sei que tem que Em repartir. tudo. A gente come, tem fome, paga impostos, até mesmo os que têm fome pagam impostos para comer. A gente está doente, para morrer, paga impostos. Está doente. A gente paga impostos para tudo. O Estado chula as pessoas em tudo. E depois, para aliviar a sua consciência, diz que tem apoios sociais. Ações sociais que neste momento que a gente vivemos vai entregar a pessoas que não deveriam ter direito a ter Mas a o Miguel recebê-los. sabe que não há Estado nenhum, seja de que sistema for, que não cobre impostos, como é evidente. Ok, mas estamos a falar do quê, afinal? É preciso saber do quê, até onde é que podemos ir, quais são as funções do Estado, qual é a necessidade do Estado de gastar tão mal o dinheiro, etc. ter É por isso é hospitais que em você tem uma condições ou doutrina. não? Temos. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, o outro pensa de outra. Temos A de ter gente tem boas escolas, temos boa habitação, bons hospitais, Para temos. mim, Isso está tudo certo. para mim, a coisa... Para mim, Está tudo certo. para mim, é assim. O Estado acha-se na obrigação de resolver o problema da habitação do seu povo. Não é? Contribuir para. Ou contribuir para. Então, não resolve sozinho. dê corda nos sapatos. Porque o Estado tem terrenos no país inteiro. Não é? Verdade. Pronto. Tem edifícios abandonados no país inteiro. Uns para recuperar, outros para deitar abaixo. O Estado tem 800 mil funcionários públicos. As câmaras não entram aí, não é? Mas a gente sabe que as câmaras são os maiores empregadores de quase todos os concelhos do país. Não sei se não entrou em São, 800 são, mil. são. Pá. Ouça, porque é que não põe o Estado? Tem engenheiros, tem arquitetos, tem máquinas, tem pessoal, tem terrenos. Porque é que não põe? No antigamente, no tempo que passam vocês a falar mal e eu a falar bem, o Raulino, que foi um grande arquiteto português, fez a Casa Portuguesa,
E depois reproduzimos a casa portuguesa para o país inteiro. É aqueles edifícios das escolas, é aqueles edifícios das casas em banda da Fundação Salazar, que há aqui em Évora ainda uma data de coisas. O que está a falar é das escolas primárias. Das escolas primárias. Eu estou a falar dos bairros sociais, bairro Salazar, que aqui em Évora, aqui ao pé, ainda há. E grande. Não sei. Não sabe? Da escola, Poxa. sim, do bairro não. O bairro que é norte das Figueiras, sim. Então, olha. Quer dizer, Sim. então, São antigamente... prédios de 3 pisos, se eu não me engano. São prédios de 3 pisos. Sim, e não é só este. E não é só este. Tem aí para as cidades todas. Então, porque é que o Estado não promove ele próprio, ou dando empreitadas, a construção da habitação que lhe faz falta? Fazia um modelo de habitação bom e barato, em vez de construir um de cada vez, construía logo 1000 de cada vez, tornava os custos compatíveis com essas quantidades, punha os bairros onde queria, punha as pessoas a viver como queria, etc. O Estado não resolve, porque o Estado nunca resolve nada. Mas o Estado, passando aqui ao Miguel, ao Filipe, desculpe, o Estado propõe aqui uma figura nova, os contratos de investimento para arrendamento habitacional, ou seja, um contrato entre o Estado e os donos de habitação, de casas, que se comprometem a manter aquelas casas no mercado de arrendamento durante 25 anos. Vai tudo parar à para corrupção. Benefícios fiscais. Acha Mas era aquilo que... Pode ajudar? Eu acho que pode ajudar o tal contrato de arrendamento Seja que lá eu disse. realista, não pode. Não era expropriar as casas às pessoas, é ter que haver um... Não Primeiro tinham que as melhorar. Tem que haver um investimento na melhoria da casa. Então você estava a dizer isso. Filipe, não. Um senhorio tem que ter uma relação com o inquilino. Pois tem. É o meu senhorio, o meu inquilino. Sim. Não é cá o Estado. Porque tudo o que mete Estado já sabe o que é que vai dar. Não, o Estado só na parte inicial do problema. Depois a seguir. A seguir o Estado está fora. É entre inquilino e proprietário. Nunca deu bom resultado. Pois, isso é outra coisa. Aliás, eu até me admirei o Miguel, e já agora o Luís também não aflorou isso. E eu tenho uma grande admiração por isso. E nós naquilo que o Estado pode fazer, andamos a esquecer isso. E eu deixo esse repto aqui. Nós temos... Agora vou falar da parte de tropa, do exército. Nós temos... O Estado tem, estava a pensar nas tropas. Nós temos da melhor engenharia militar do mundo. Outra coisa é não ter os mísseis. Outra coisa é ter engenharia militar que numa semana faz uma ponte e numa semana... A engenharia militar já teve protagonismo neste país. Nunca mais ninguém falou na engenharia militar. Porque eles não... Ninguém está interessado. A engenharia militar pode fazer estradas, pode fazer pontes. Pode... Não viu a dificuldade que foi agora para os levar para os fogos? Para tirar dos... Eles já não existem. O problema é que eles já não existem. A verba que a gente gasta neles existe. Mas eles lá dentro já não existem. A engenharia militar era uma coisa... Então, e a saúde militar? A saúde militar eu não conheço a tão saúde bem. Militar. A engenharia militar não tenho dúvida nenhuma. A melhor medicina tropical do mundo. Por causa das guerras em África. Então, tínhamos um know-how ligado... Temos o Instituto de Medicina Tropical. Ainda mantemos o Instituto de Medicina Tropical. Ainda temos isso, mas temos até quando? Alguém conhece o Hospital do Ultramar? Não, já toda a gente conhece o Egas Muniz, já ninguém conhece o militar. Portanto, as coisas vão-se abandonando. O do Ultramar é o atual Egas Muniz. Sim, mas lá está. As pessoas vão passando aquilo. Agora, a quantidade de edifícios e terrenos entregues ainda ao Ministério da Defesa. Que não utilizam para nada. Aqui em Évora falam de estudantes, habitação para estudantes. A gente vai em qualquer rua, é tudo militar. As casas grandes são militar, os edifícios grandes são militares, é tudo militar. Não há um plano. Não aparece ninguém num governo
que não se queira amanhar, governar a eles próprios. Não querem fazer nada pelo país e pelo povo. Não querem. Portanto, a gente não consegue nem sair da pobreza, nem resolver o problema da habitação. Qual é o tema de hoje? O terceiro? Era isso. O terceiro é o Mercosul. Já aí vou. Bom, eles querem fazer Mercosul. Isso é para o empresário. E Eles querem fazer Mercosul. Para o empresário. Mas eu quero... Não, sinceramente, podem perfeito. Por mim, não façam. Mas certo é que há um acordo e deverá ser assinado no próximo sábado. Esse acordo com os países do Mercosul. O Ministro da Agricultura diz que desta forma Portugal pode reduzir o déficit comercial que tem com a América Latina, nomeadamente através de produtos da maquinaria, como é expectável, mas também nos produtos agrícolas, através do vinho, do azeite e do queijo. São produtos que estão definidos até por zonas de origem. Miguel Louro, é um acordo que beneficia, por exemplo, países como Portugal, Espanha, Itália e cria problemas à França? Ou não? Porque ainda vou voltar um bocadinho à habitação. Uhum. Ou seja, nós temos terrenos, temos edifícios, temos Estado, temos bancos, temos dinheiro que não sabemos o que é que havemos de fazer do dinheiro. Temos uma antiga ministra que agora está na Europa que veio dizer que a Segurança Social está em grave risco de não poder cumprir com aquilo que está a prometer às pessoas no dia da manhã. Qual ministra? Maria Luísa Albuquerque. Mas não é por ser ela. Outro qualquer que lá tivesse tinha que dizer a mesma coisa. Está não é? na Europa, Pronto. tem, a Ou seja, comissária. nós temos o dinheiro, não sabemos o que é que havemos de fazer ao dinheiro. O dinheiro das companhias de seguros, o dinheiro da Segurança Social, algum dinheiro, se calhar, de impostos. Para além disso, a banca privada, que também está interessada no negócio imobiliário, etc, etc, etc. A gente não resolve o problema da habitação porque a gente não temos vontade e competência para o fazer. As pessoas não se querem dedicar àquilo. Ponto final. Não venham cá com cantigas. Não venham cá inventar que o senhorio é que é o culpado porque tem a casa fechada, ou porque tem segunda ou terceira habitação, ou por isto ou para aquilo. Ainda bem que têm. Ainda bem que os estrangeiros vieram para cá comprar habitação a preços estratosféricos. Ainda bem. Causa desequilíbrios? Causa. Como é evidente. Não é? Uma pessoa vem para cá, compra um andar por um milhão. Só que depois a gente, na semana a seguir, a gente vê a pessoa que vendeu a casa por 1 milhão já está a refilar também. Oi, está-se a rir. É verdade. É que aquele que vendeu a casa por 1 milhão já está a refilar. Isto são os bandidos. Não consigo arranjar a casa por menos de 100 mil. Mas ele vendeu a dele por 1 milhão. Está a perceber? Portanto, isto tem que ser assim. A cortar a direita e diga, você vendeu por 1 milhão e agora está a refilar porque não arranja. E problemas de pobreza que existem nas grandes cidades facilmente eram resolvidos com inteligência. E inteligência também para cima dos intervenientes. Não é? Quantas pessoas idosas e pobres vivem em terceiros e quartos e quintos andares sem elevador em Lisboa, que venderam aquilo por o senhorio, mas que teve que negociar com eles para abandonarem o piso. E depois podiam ir a comprar, não na mesma rua, mas se calhar tinham que voltar para Porto Alegre, ou para Sousel, ou para Estremoz. Tinham que viver os últimos 10 ou 15 anos da vida dele na terra onde nasceram, mas com dinheiro suficiente para viverem dignamente aqui. E se calhar com mais qualidade de vida. Não, senhora. Ficam lá a protestar na Avenida da Liberdade, a dizer, quero um andar na Avenida da Liberdade. Vendi o meu por 1 milhão e não tenho nenhum por 100. Está a perceber? É só manhosos. Tenho muitos amigos que andam a viver há uma data de anos a vender a casa. Começaram no centro de Cascais, passaram para Birre, passaram para a Praia Grande, passaram para a Ericeira, já estão em Azeitão e vão acabar, se calhar, em Vila Nova de Mil Fontes. E com a diferença de preço das casas que vendem, não pesam em cima da sociedade. Que é uma coisa que é muito importante. Cada um de nós não deve ser um peso. Se puder não ser um peso. Exato. Não deve ser um peso. Deve aliviar para se poder ajudar os gajos que estão abaixo de nós. Não é? Mas é isso que acontece.
Não, o Partido Socialista. Nós já não vamos falar do Mercosul, quase certeza. Ele estava Já não vai ser, não. também, lá tinha agora de dizer o Partido Socialista. Pronto. Mas você percebeu. Eu acho que o Miguel aqui fala não mais de uma questão de economia, mas uma questão de cultura. Mas uma questão de cultura. Ele é o empresário dos vinhos. Temos 4 minutos para falar sobre Mercosul. Pronto, grosso modo dizem que o Mercosul que é muito bom para o queijo, para o vinho e para o azeite. E para o azeite. E na área para a maquinaria. agrícola. Pois a área da maquinaria, naturalmente. De indústria, que é Indústria, importante. claro. Ou seja, Portugal tem indústria? Tem exportação de maquinaria, não é? Tem. Pá, eu não sei fazer essas contas. não- Eu sou produtor de vinho e também não sei fazer as minhas contas. Eu sei que para vender no Brasil, se eu levar vinho barato para o Brasil, não é pela taxa. Porque uma taxa sobre um produto muito barato, a taxa, mesmo que seja altíssima, a taxa é sempre pequena. Não é? Portanto, há ali uma Sim, a taxa relação é superior a qualidade do 100%, vinho. não é? Mas o valor é 100%, é superior a 100% neste momento, por aquilo que... É 80 para aí. Mas é que Ok. quando a gente vende durante 30 anos para o mesmo país, pá, os gajos lá também são contrabandistas. Eles também sabem como é Também que são vão fugir manhosos. ao fisco Também de são lá. manhosos. Também são manhosos, Portanto, é? a gente acha que paga 100, mas depois de lá o gajo que lá está, se calhar transforma 100 em 20. Porque os países são todos corruptos, não é só o nosso. Há corrupção a todos os níveis. Há maneiras de passar ao lado da lei no mundo inteiro. Não é? Portanto, se eu quiser vender vinho barato, eu acho que não vou ganhar nada com isso. Primeiro, porque eu não sou produtor de vinho barato. Você não é. Pronto. Mas mesmo os que são produtores de vinho barato chegam lá e têm a competição da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai, que produzem vinhos ótimos, baratos. Portanto, essa não pode ser o argumento. A gente vai denunciar que o Mercosul não pode ser o argumento. Você acabou de dizer os países Nos da vinhos América caros, Latina que são deste tratado. nos vinhos caros, ou seja, vinhos para os ricos beberem, para os milionários beberem, eu acho que os milionários não estão muito preocupados Com no o preço do vinho. Está a perceber? Os franceses acham que vão vender muito champanhe e muito conhaque e muitos vinhos de grande qualidade e caríssimos que vão passar a duplicar valores. Eu acho que não vão. O problema dos franceses é porque eles são produtores de carne e é na carne que o problema está. Bom, eu também acho que... Não, na e nos carne. cereais. Nos cereais e na carne. Nos cereais. É aí que os a franceses... Argentina... A A Argentina tem uma produção de cereais que arrasa, e o Brasil arrasa com qualquer agricultor europeu. E carne. E carne. E agora... esse é o problema deles. Agora, Quando você disse que Espanha e Portugal e coisas não refilámos muito, contrariamente aos franceses, que a agricultura francesa... Franceses, polacos, não, por exemplo. mas a polacos também, França... a Hungria também foi repare contra. que e no queijo também não temos hipótese. que a É política agrícola comum começou muito por causa dos franceses, não se esqueça disso. Sim, sim. Pronto. Mas, mas há um problema que não é só dos franceses, porque eu ainda há um dia ou dois vi que houve manifestações fortíssimas na Galiza. Portanto, os agricultores galegos também... E eu acho que é também por causa da história dos bovinos, da carne. Porque eles têm... Sim, a agricultura... Aquela vitela a agricultura galega no conjunto vai ser... corresponde à nossa minhota. A europeia vai... Em termos de carne, é uma carne fabulosa. Não está a ver? Até a nossa é... Exato. A nossa carne, das nossas Exato. raças autóctones do norte do país, Exatamente. hoje em dia é do que há de mais caro a nível mundial. Exatamente. E é... Agora, o que é verdade, e o Miguel e o Luís me vão desculpar, o que é verdade é que o mundo como está hoje, não estou a falar agora da distropia, o mundo como está hoje, estamos a falar de um mercado de 1.000 milhões de consumidores. Aí. 1.000 milhões. Mais, talvez. E isto É um número impressionante. Exatamente. É um número Isto tem que impressionante. pode haver um setor que transitoriamente perca ou não sei o quê, mas no total, no global, em termos de futuro, eu acho que só pode dar certo. Bem, mas olha lá, parece que, só pode dar certo. que a seguir o próximo acordo será com a Índia. Esta gente... Nós É um temos de número terminar. brutal, Sim. pá. A maior parte do sangue que se tem feito a nível agrícola, a nível de território Para agrícola... concluir,
Miguel. vem da Agenda 2030 Sim. e das regras todas que os europeus têm que cumprir para produzir nas condições que ninguém lá do mundo utiliza, nomeadamente os do Mercosul. Nas questões, Portanto, vai haver uma concorrência nas questões altamente ambientais, desleal da agricultura da nessa Mercosul parte, com a europeia. por causa das questões ambientais. Portanto, é normalíssimo que os agricultores europeus não Nomeadamente os queiram. franceses. Agora, Eu têm que sei. ser compensados. Eu sei, Já é foram isso mesmo. compensados antes, vão ter que ser compensados É outra isso, vez. é isso. Agora, como? E eles querem? E se querem, como é que querem? São questões que ficam colocadas e É que verdade. terminam o programa de hoje. Esta conversa franca que está no ar sempre à terça-feira às 18 horas, também ao fim de semana, sábado às 10 da manhã e disponível em dianafm.com e no canal de YouTube da Diana. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana, novamente, aqui na Diana FM. Tenham uma boa tarde.